trindades, sempre estão associados ao sagrado. Então o pentágono representava para Pitágoras número 5. Vamos voltar aqui um pouquinho. Número 2 para Pitágoras, a dualidade primordial, espírito e matéria. Número 3, a tríade primordial, espírito, matéria e forma. Número 4, os 4 elementos, terra, água, ar e fogo, ou seja, a base do universo material. Número 5, o homem, é quando a consciência divina se impõe sobre os veículos materiais. Isso é o pentágono para Pitágoras. É o 5º elemento, se impondo sobre os 4, dos elementos da matéria. Ou seja, um ser humano é aquele que a espiritualidade domina os veículos materiais. Isso significa o homem vitruviano. Isso você vê no Timeu de Platão sendo falado claramente. É o elemento esférico, ele diz que é o mais perfeito do corpo humano, se impondo sobre os 4 elementos que são a sua base material. E o que é que diziam os templários sobre isso? A mesma coisa. O chamado selo do pentagrama templário dizia que quando o homem impõe a sua consciência divina sobre os 4 elementos, ele é verdadeiramente um ser humano. Quando não impõe, o que vai acontecer? Sabe, tem uma opção: ou você se impõe sobre a tua natureza animal, ou ela se impõe sobre você. Se você o faz, deixa que a sua natureza animal te domine, você é um pentagrama invertido, gente. Os 4 elementos estão se impondo sobre a consciência humana. Não é verdade? Isso aqui lembra algum bicho para vocês? Isso aqui é o bode. Isso aqui é Bafomé. Bafomé era aquele que era utilizado dentro das ordens templárias como uma lembrança, quase que como algo para inspirar medo no homem. Isso é o que vai acontecer com você se não estiver atento para impor sobre os teus 4 elementos a consciência humana. Da mesma maneira que muitos cultos afro-brasileiros colocam lá a imagem do diabo como forma de assustar o ser humano e gerar nele uma consciência do que pode ser o seu destino se ele não mantiver um 5º elemento impondo sobre os 4. Impondo-se sobre os 4. Então, Bafomé nada mais era que a inversão do homem. Os princípios materiais se impondo sobre a consciência humana. Essa era a ideia de Bafomé. O Bafomé templário nada mais era do que algo que, no início, na entrada dos templos, anunciava ao homem o que ele deveria deixar do lado de fora. Anunciava ao homem qual era a ordem correta dos elementos. E o Graal, hein, gente? O que será o Graal? Graal é Maria Madalena ou não é? Honestamente, eu acho pouco provável. Se existe um axioma para a filosofia é: a tua completude está em você mesmo, não busque a tua completude no outro. O aspecto feminino que temos que buscar está em nós, o aspecto masculino que temos que buscar está em nós. O homem compartilha da sua caminhada, mas ninguém completa o ser humano senão ele mesmo. E o Santo Graal representa, na verdade, o próprio ser humano, e não o outro ser humano, e não a união do masculino e feminino do ponto de vista físico. Na verdade, o Graal ele é muito anterior à tradição cristã. O Graal vem do casamento muito inteligente de 2 tradições. Em primeiro lugar, a tradição hebraico-cristã, que não está só relacionada ao advento do Cristo, vem muito antes disso, vem desde a história dos anjos caídos. E, por outro lado, a tradição celta da Tuatha de Danann. A Tuatha de Danann, que eram os gigantescos fundadores dos celtas, eles tinham entre eles um caldeirão de uma forma muito peculiar, que esse caldeirão era da eternidade. Todos aqueles que eram mortos eram jogados daí dentro, eram recompostos, eram ouvidos à vida. Era um caldeirão que falava, inclusive. Ele reunificava as partes dos homens. Acho que durante muito tempo os celtas acreditavam que os druidas disporiam de um caldeirão mágico que poderia recompor qualquer guerreiro morto em batalha. Era o caldeirão da Tuatha de Danann. Posteriormente, com o sincretismo das tradições celtas com o cristianismo na Idade Média, surgiu o Graal como o cálice de Jesus Cristo. Originalmente, a tradição hebraica colocava o Graal como um cálice confeccionado pela esmeralda que caiu da testa de Lúcifer no momento em que havia a luta entre os anjos caídos e os anjos de Deus. Já ouviram falar dessa história? A esmeralda, que eles chamam do olho de Dagma, que ficava no centro da testa de Lúcifer. Essa é uma história que só isso daria para a gente fazer uma palestra, que é simbolismo que não acaba mais. Veja bem, a história da luta dos anjos caídos é a mesma história de Prometeu, que veio trazer o fogo para o homem, foi atado ao suplício do Monte
Cáucaso, que é, por outro lado, a mesma história que nós conhecemos muito bem como a expulsão do paraíso. Nada mais é do que o momento em que o homem conquista a razão. O fogo que Prometeu rouba do Olimpo e traz para a humanidade é o fogo mental. É o momento em que desperta no ser humano a razão. A partir daí, o homem começa a ter toda uma saga humana propriamente dita. Lúcifer, etimologicamente, significa aquele que traz a luz. Lucifer, que a esmeralda que ele tinha na testa representa exatamente a razão humana. Os anjos caídos nada mais seria do que o próprio ser humano que cai na matéria e que fica atado ao suplício do Monte Cáucaso, preso a uma pedra, que é isso aqui, o seu próprio corpo material. Então vocês vão ver que dentro de todas essas tradições, a ideia do Graal, o cálice do Graal, continha a mente do homem. O vinho do Graal nada mais era do que a sabedoria elevada que estava contida nessa mente superior do homem, a mente altruísta, que casa muito bem com a tradição do Graal. Por quê? Porque tanto o cálice original que vem da tradição cristã, quanto o cálice que vem da tradição celta, tinha uma característica que era um formato muito semelhante. Vocês já viram algum cálice medieval? Os de hoje mudaram um pouco, mas os medievais eles sempre têm uma conformação parecida. Ele tem como se fosse um elemento, como se fosse uma hoxa no meio do caminho. Ele é redondinho no meio do caminho, ele não é reto. E embaixo abre novamente. Essa representação, que é muito semelhante à representação que o caldeirão do Ida tinha para a toada de Danã, representa a união dos três mundos, tá? Que seria nada mais do que o corpo físico do homem, que os gregos chamavam de soma, o corpo psicológico do homem, que é a psique, e a parte espiritual do homem, que é nous. Quando o homem consegue harmonizar o seu corpo, a sua psique e o seu espírito segundo uma única ordem, uma única lei, ele forma o cálice, ele conquista o grau, no qual os deuses vêm depositar o vinho da eternidade, que nada mais é do que a própria sabedoria. A sabedoria que é depositada no cálice, que é essa mente do homem, seria o resultado da união dos três mundos, segundo um único eixo, uma única lei. Isso aqui seria o bastão de Mercúrio, ou o caduceu de Mercúrio, que une os três mundos segundo uma única lei. Quando Parsifal, lá de Wolfram von Eschenbach, é escrito nessa época, século XII, quando Parsifal é escrito, esse personagem, que é o Parsifal, ele conquista, o único a conquistar a demanda do Graal. Por quê? Porque era o único que era puro, era íntegro, tinha um perfeito domínio de si próprio. Ele consegue unir os três mundos segundo uma única lei. Portanto, ele reestabelece Camelot, ele conquista o Graal. A união que o Graal anuncia, a recuperação de Camelot, é a reunião novamente de Arthur, Guinevere e Lancelot segundo uma única lei, ou seja, corpo, alma e espírito. Daí os deuses vêm depositar o vinho, que é esse fogo, que é verdadeiramente o sangue real, é o fogo do espírito, que é o sangue que corre e vitaliza o homem mais do que simplesmente plasma sanguíneo. A posse desse vinho seria o sangue real, e não o sangue esse, vulgar e material. Então vocês percebem que a coisa é muito mais complexa e que interpretar tudo isso segundo uma fórmula física pode ser muito bonitinho, mas é muito redutivo. É uma redução muito materialista. Digamos que tudo aquilo fosse comprovado. Que importância teria para a humanidade que alguém curaria antes com a genética de Jesus Cristo? O que isso muda? Cá entre nós, porque seria um escândalo. Olha, pelo amor de Deus, deve haver coisas mais graves para gerar escândalo por aí, será que não? Vamos pegar um histórico dessa instituição ao longo da história. Tem uma Idade Média, tem uma Inquisição, isso é mais grave do que o fato de Jesus Cristo ter sido casado com Maria Madalena ou não ter sido. Isso, do ponto de vista de expor os pecados de uma instituição, é muito irrelevante. Deve haver coisas mais graves aí. Eu concordo com ele que deve haver mistérios. Com certeza, porque a história é a história dos vencedores. Deve haver muita coisa que ficou para trás que a gente não sabe. Concordo que tem alguma coisa mal contada naquela história lá de René Le Chateau, aquele tal daquele R.G. Saunier. Alguma coisa esquisita tem ali. Concordo que deve ter muita coisa mal contada lá nos manuscritos das colinas de Curã, mas não pode ser isso, porque se for isso não vale a pena. Isso parece mais briga de família. Se a igreja reconhece ou não reconhece que Jesus Cristo é casado e teve filhos, é que nem um pai que não reconhece que o filho é casado porque não gosta da nora e não reconhece os netos. Isso não é um pecado de grande relevância. É uma coisa que se perdoaria a qualquer um.
E a diferença disso para a humanidade é nenhuma, porque DNA não gera virtude. Ou seja, ainda que fosse tudo verdadeiro, a relevância da coisa é muito pequena. Agora, o que eu acho mais preocupante, por isso eu coloco para vocês que esse é o ponto focal, mas não é a verdadeira mensagem. Porque o ponto focal em si, como eu já mostrei, para mim, particularmente como filósofo, é irrelevante. Agora, a mensagem subsidiária que se coloca, que é a fundamental, da feminilidade ligada a sexo e como algo sagrado e cerimonial, isso é problemático. Porque isso pode gerar muitas distorções e pode gerar muito problema, além dos inúmeros que já temos, de misturar as coisas e utilizar as coisas de maneira imprópria. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Já fizemos muita loucura na história. O perigo desse tipo de literatura tão difundida é começar a colocar na cabeça dos jovens e gerar em massa práticas sexuais como busca de espiritualidade. Agora você tem uma justificativa, que evidentemente não vai derivar nisso. Então já temos problemas demais para ainda virmos mais com esse. Isso não acrescenta nada. Esse é o elemento que eu acho perigoso e problemático. Tudo mais é muito discutível. O Opus Dei faz autotortura, faz automutilação. Bom, digamos que faça, sei lá. As pessoas que estão lá dentro, pelo menos pelo que eu li até agora, todas elas estão por livre e espontânea vontade. Não sei de ninguém que esteja obrigado. Estão querendo se automutilar. Ai, que coisa horrível, estão querendo se automutilar. Entra numa clínica de estética feminina, por aí, você vai ver um monte de mulher querendo se automutilar. Por razões diferentes, igualmente discutíveis. Mas consideram que a dor física é justificável sob o ponto de vista do ideal de vida delas. Por que não deixa os outros se automutilarem como que eles bem entenderem? Se são livres, se não está sofrendo nenhuma lavagem cerebral para fazê-lo. Que temos nós com isso? Que temos nós com isso? Ainda isso não é de grande relevância do ponto de vista filosófico. Ainda isso não é. Então o que nós percebemos é que há uma série de simbolismos que do ponto de vista filosófico são abordados com um ângulo muito materialista, com muito pouca profundidade e com muito pouca relevância do ponto de vista de ganho para a humanidade. Ganho filosoficamente é aquilo que nos aproxima do ideal humano, que contribui para que a gente tenha mais valores, mais virtudes, mais sabedoria. Ponto positivo que eu considero, gera um certo questionamento sobre o que são os símbolos. O homem atual não pensa sobre isso. Então pensa que símbolo é aquela coisa que é para contar para a criança e não tem significado nenhum. Então, se as pessoas começarem a olhar para as coisas e se questionarem o que há por trás disso, talvez sejam menos manipuladas. Isso é positivo, com certeza. Embora o desdobramento, a interpretação que ele faz seja muito duvidosa, mas se começar a gerar nas pessoas essa curiosidade, pode ser um ganho. Mas, por outro lado, existe o contrapeso de misturar libertinagem sexual com culto religioso, que também é um perigo. Então, temos isso. Uma obra muito bem escrita, sem sombra de dúvida, onde se coloca muitos elementos históricos interessantes, sim, porque é uma obra extremamente envolvente. Você engole rapidamente, porque ele é envolvente de uma maneira tremenda. Porém, a tese principal, o ponto focal, do ponto de vista filosófico, está embasado numa visão muito materialista, é de muito pouca relevância para a evolução do ser humano, e os desdobramentos são duvidosos. Alguns bons, outros nem tanto. Isso que eu gostaria que vocês fizessem, uma reflexão bem clara e honesta sobre tudo que passa por vocês. Isso é filosófico. Isso nós ensinamos aqui em Nova Prova. Para que a gente possa ter um critério e não tomar a priori como verdadeiro nada que nos apresente, ainda que muito bem embalado. É interessante, não descarto isso. É instigante, não descarto isso. É muito bem escrito. É um filme excelente de se assistir. Porém, filtrem, não só isso, mas qualquer coisa que passar pela vida de vocês, filtrem. Desenvolvam um critério que lhes permita selecionar o que cabe, o que é pertinente e o que não cabe. Para isso existe a filosofia. Para dar ferramentas, porque a vida vai te obrigar a escolhas em todo momento, na arte, na cultura, na religião, no teu emprego. A filosofia te dá ferramentas para decidir com lucidez. Para isso existe a filosofia, para isso sempre existiu. É uma lente que te permite ver o mundo com mais lucidez e fazer escolhas mais adequadas.